O ataque do Botafogo não começa bem o ano, não começa bem em 2023. Vamos tentar entender o que está acontecendo no ataque do Botafogo. Fala, galera da Rádio Botafogo, tô aqui para dar um recado para vocês. O OneFootball, conhece? Claro que você conhece. É o maior aplicativo de futebol do mundo e, claro, ele é parceiro da Rádio Botafogo. E você vai baixar, tá aqui ó, na descrição, você vai baixar esse aplicativo e vai marcar lá o Botafogo. Pronto, só isso. Você já vai receber notificações e estatísticas, notícias em tempo real e, claro, que você vai poder acompanhar muito mais. Temos todos os campeonatos estaduais, tem mercado de transferência também, tem Bundesliga ao vivo e exclusivo para você que está aqui no OneFootball. Daqui a pouquinho também está voltando a Champions League, então não perca essa dica. OneFootball, o maior aplicativo de futebol do mundo, hein? E tem novidade para vocês, fica ligadinho. É isso, valeu cambada, um abraço, fui! Olá, Helenos e Helenas, eu sou o Tarso do Delfim e estou trazendo mais alguns minutinhos de RB para vocês, para você que está aí acostumado já com RB, para você que já sempre acompanha a gente, né? Você já sabe como é que funciona, já deixa seu like aí logo no começo do vídeo, porque isso ajuda demais no nosso trabalho, isso faz com que o YouTube entenda que o conteúdo aqui é bom, aquelas coisas, né, que vocês já sabem, e aí eles acabam recomendando mais o nosso vídeo para uma quantidade cada vez maior de pessoas. Essas pessoas acabam vindo para a RB, acabam conhecendo a RB e acabam se inscrevendo também na RB. Então, se inscreva aí também, isso também ajuda demais, né, no crescimento do nosso canal. E você também pode tornar-se membro da Rádio Botafogo, né? Tem um plano aí que cabe no seu bolso, com certeza. Você pode se tornar membro da Rádio Botafogo por menos de R$ 5. Né? E você pode aproveitar grandes descontos que a Rádio Botafogo tem com seus parceiros, e você pode comprar camisetas, por exemplo, como essa aqui, né, do meu querido amigo Guilherme Puff, que ele faz, né? E você também pode adquirir as camisas da coleção do Newton Santos, que ele fez também, que ficou, né? A coleção ficou espetacular, e você tem descontos exclusivos aqui na Rádio Botafogo, então torne-se membro e venha usufruir de todas as vantagens que você tem por ser membro aqui da Rádio Botafogo, beleza? Galera, o ataque do Botafogo não começou o ano de 2023 em alta, por assim dizer. Na verdade, com esse planejamento todo embolado que o Botafogo fez no final de 2022 para 2023, onde a gente faria, né, excursão, onde a gente faria amistosos fora, como o Vasco fez, por exemplo, a gente acabou fazendo só o jogo contra o Crystal Palace e acabou que a excursão para os Estados Unidos, né, a turnê do Botafogo nos Estados Unidos, acabou não acontecendo. E pior do que isso, né, o Luiz Castro havia dado declarações, inclusive lá no Charla Podcast, que ele esperava que o Botafogo contratasse pelo menos 6 novos reforços que aumentassem, na verdade, o nível técnico da equipe que ele tem nas mãos. E o que a gente viu no começo do ano foi o Botafogo, na verdade, perdendo pelo menos 2 jogadores que eram considerados pelo próprio Luiz Castro titulares de sua equipe, embora a gente possa aqui discordar do Júnior Santos ser titular do Botafogo, na minha opinião, um jogador que era útil, mas muito longe, né, de estar ao nível que a gente espera para ser titular, mas o Luiz Castro considerava titular e possivelmente o Textor também gostava muito do jogador. Todo mundo já sabe, nós perdemos também o Jefinho, né? Foi vendido para o Lyon. E aí o Botafogo acabou trazendo um jogador que a torcida ficou meio assim desconfiada, né? Que foi o Carlos Alberto. E esse jogador entrou em algumas ocasiões, algumas partidas, né? Em alguns jogos ele foi melhor, em outros jogos não foi tão bem. Tem aqui elogios e críticas, né? O fato dele ser um jogador muito rápido, muito habilidoso, são os elogios que a torcida do Botafogo vem fazendo, mas o fato também de ser um jogador que baixa a cabeça, não, tem dificuldade de fazer justamente o jogo associativo, tem sido uma das críticas, né, que o pessoal vem fazendo. Mas, em que pese todos esses fatos, eu acredito que o Carlos Alberto possa ser um jogador útil no decorrer do ano. A questão é que o Carlos Alberto se contundiu no jogo contra o Nova Iguaçu, numa entrada criminosa do jogador do Nova Iguaçu, e que naquele momento ali o juiz estava completamente condescendente, aliás, a pior arbitragem de 2023 até aqui, e olha que eu assisto tudo quanto é jogo por aí, Campeonato Paulista, Campeonato na Copa do Nordeste, Campeonato Gaúcho, para vocês terem uma ideia, e nada pode se comparar com aquilo que foi feito. O Botafogo foi operado contra o Nova Iguaçu
né? O que se pode esperar da Ferj? É isso aí, né? Principalmente quando você está em litígio com ela. Então a gente perdeu o Carlos Alberto, que sofreu uma ruptura total dos ligamentos laterais do tornozelo, e a princípio, né, pelo que foi informado pelo Botafogo, não iria precisar de cirurgia, mas o departamento médico do Botafogo ainda vai fazer, né, um segundo exame nele. Provavelmente o local deve estar muito inchado. Eles devem estar esperando, né, desinflamar, né, na verdade, para poder fazer um segundo exame e aí ter uma noção mais precisa se ele vai realmente precisar fazer cirurgia ou não. Ele está usando muleta, para vocês terem uma ideia. E uma previsão que eles fizeram de retorno é algo parecido com 2 semanas. E parece que a contusão que ele teve agora é muito parecida com a contusão que o Neymar teve, né, durante a Copa, e o Neymar voltou a jogar na Copa, né? Então vamos esperar aí que a recuperação, né, do Carlos Alberto seja rápida, seja breve. O problema, gente, é que com a saída do Carlos Alberto, a gente, neste momento, tem o Vitor Sá e o Luiz Henrique. E o Luiz Henrique não se achou ainda nesse ano, não se achou no Botafogo, aliás, não se achou em 2022. E o cara conseguiu entrar, substituir o Carlos Alberto no jogo contra o Nova Iguaçu e conseguiu ser substituído no segundo tempo, no começo do segundo tempo, né, pelo Vitor Sá. Então, assim, o Luiz Henrique, eu acho que é um jogador que vai precisar cumprir metas para que o Botafogo possa comprá-lo, né, junto ao Marseille, mas eu não estou conseguindo enxergar uma possibilidade do Luiz Henrique se recuperar e começar a mostrar o futebol. Me parece, e isso a gente só vê os jogos, né? Imagina você treinar o cara todos os dias, ver o cara trabalhar no dia a dia. Me parece que o Luiz Castro, né, perdeu a paciência com o Luiz Henrique. Parece, tá, gente? Isso não é informação. E o Luiz Henrique não deve ser um jogador cotado para estar no Botafogo. Com isso, as opções que nós temos de ataque neste momento que eu estou falando aqui agora são Vitor Sá pela esquerda, né, o Tiquinho, o único centroavante, com o Matheus Nascimento, que, gente, vamos ser muito sinceros, vamos ser muito honestos aqui. Não é desacreditar no futuro do garoto, mas claramente ele não pode ser a segunda opção para o Tiquinho. Ele, no jogo contra o Nova Iguaçu, fez um primeiro tempo horrível, horrível mesmo. Tá bom, ele sofre o pênalti que o juiz escolhe não marcar, né, mas tirando aquilo ali, um festival de erros de passes, não consegue dominar a bola, a dificuldade que o Matheus Nascimento tem. E assim, quanto mais a gente expõe o Matheus Nascimento, mais desvaloriza o jogador. Eu acho que ele precisa ser protegido e a gente precisa realmente de um centroavante reserva. E do lado direito, a gente tem o Sauer, que é a aposta do Luiz Castro para 2023, e o Piazon. O problema é que a principal aposta dele do lado direito também não vem correspondendo, né? O Sauer, nos jogos que entrou até agora, foi muito tímido, apresentou muito pouco, e a gente está falando de uma amostragem aí de 2, 3 jogos. Ele tem um gol, né? É verdade, o segundo gol contra o Madureira, né? Naquele chute que saiu um pouco mascado, o goleiro parece que demorou para cair. Foi um gol estranho, mas é um gol. E ele também tem uma assistência, né? Quando ele escora aquela bola, no primeiro jogo contra o Volta Redonda, ele escora aquela bola, um lançamento espetacular do PK, na cabeça do Sauer, ele escora e o Marçal faz o primeiro gol do Botafogo. Mas eu confesso a vocês que, na minha opinião, eu esperava ver mais do Sauer, tá? Mais. Tanto que no jogo contra o Fluminense, o Castro opta por entrar com o Piazon ao invés do Sauer, porque a aplicação tática do Piazon na cabeça do Luiz Castro, e eu acho que isso também está ficando um pouco claro para a torcida, que o Piazon é mais aplicado taticamente do que o próprio Sauer. Eu espero que o Sauer ainda nos mostre futebol. Porém, hoje, né, você ter a disputa da posição, um Sauer que ainda não mostrou, né, que tem condições de ser o titular absoluto, e o Piazon, que ainda não demonstrou que pode ser capaz de permanecer no elenco do Botafogo, embora tenha feito uma partida razoável do ponto de vista tático contra o Fluminense, é muito preocupante. E a gente vai ver, o Botafogo até agora no Campeonato Carioca fez 5 gols. Desses 5 gols, 2 gols foram de atacantes, né? Um gol do Sauer e o outro gol foi do Vitor Sá. Os outros 3 gols, você tem um gol do Marçal, um gol do Cuesta e o outro gol do Gabriel Pires, né? Que é meia, né? Mas, assim, o ataque mesmo do Botafogo vem muito mal. E o Tiquinho, gente, o Tiquinho realmente ainda não voltou. E nem de longe ele se assemelha com o Tiquinho que a gente gostou, que a gente, né, que a torcida do Botafogo se encantou, principalmente na segunda parte do Campeonato Brasileiro. E a gente sabe, né, eu aqui não tenho a menor dúvida que o Tiquinho vai entrar em forma, que o Tiquinho vai começar a performar,
mas já são, né, 4 jogos do time principal no Campeonato Carioca, jogando contra adversários muito frágeis, e o Tiquinho teve muitas dificuldades para jogar contra esses adversários. Tiquinho, por exemplo, teve muita dificuldade contra a Madureira. O Tiquinho, por exemplo, não conseguiu andar contra o Volta Redonda, errou praticamente tudo que conseguiu. Foi razoavelmente bem contra o Fluminense, porque deu muito trabalho para o Nino, mas você vê que se o Tiquinho tivesse em forma, aquele gol que ele dá aquele voleio, ele não perderia, né, de maneira alguma. Eu acredito no Tiquinho, mas já seria muito importante que o Botafogo já tivesse um centroavante ali para já para revezar, na verdade, com o Tiquinho, né? Isso está fazendo muita falta. Então, o ataque do Botafogo, na minha opinião, né, principalmente para uma equipe que tem os desfalques que tem no meio de campo, é o caso do Lucas Fernandes, é o caso do Eduardo, que são de longe os dois jogadores mais criativos do Botafogo. Se o Botafogo não tem conseguido criar pelo meio, as pontas também não estão ajudando. Então, é por isso que a gente tem essa sensação que o Botafogo não está conseguindo criar. Gabriel Pires, na minha opinião, vai ser um reserva, né? Mas, né, neste momento que a gente está falando de Campeonato Carioca, a gente esperava ver mais dos jogadores de frente do Botafogo. Sinal de alerta aí para o nosso ataque, sinal de alerta aí para o Mister, para o Luiz Castro, para que ele encontre as soluções, mas mais do que isso, que as saídas que nós tivemos, que as perdas que a gente teve, sejam repostas, né? Você não perde um jogador como o Jefinho, como a gente perdeu e fica impune, né, com isso. E agora perdeu também o Carlos Alberto, esperamos nós que por pouco tempo, mas o fato de que a gente tem hoje no ataque talvez a nossa maior fragilidade, elenco muito curto, né, nas 3 posições de ataque, isso é indubitável, isso é indiscutível. Beleza? Concorda, discorda, deixa a sua opinião aí, quais dessas posições que você acha que o Botafogo teria mais urgência em contratar, quais características, coloca aí tudo no comentário, tudo que vocês acharam, beleza? Se você gostou desse vídeo, deixa seu like, se inscreva aqui na Rádio Botafogo, considere tornar-se membro do canal. Eu volto a qualquer momento com mais alguns minutinhos de RB. Beleza? Tchau!